paciência do Pai, do amor, do perdão. É Jesus, todo consolo e fé, o roteiro de paz que a gente tanto quer. Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. Espero que desta vez todos vocês tenham escutado, né, a música, já que na semana passada ela não... O DJ Júnior é muito ruim. Tá complicado, né? Se dependesse disso, morria de fome, né? Mas espero que todos estejam escutando, então, essa canção, que foi é de Cacá Rezende, Mestre do Coração. Quem nos mandou foi a Su Shoa, tá? Muito obrigada, então. Quem puder escutar toda essa canção, então, tem ali no YouTube. Bom, quem não nos conhece ainda, sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, juntos, então, com vocês e com a espiritualidade superior, faremos o nosso Evangelho no Lar online. Pedimos que todos vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que ela possa ser fluidificada no final do nosso Evangelho pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. O Evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual para que a gente consiga trazer harmonia para dentro dos nossos lares. Vamos então agora elevar nossos pensamentos, esquecer de todos os problemas que porventura tivemos durante o dia, durante a nossa semana. Vamos agora focar somente neste momento, aqui e agora, para que a gente consiga juntos fazer então uma corrente, que essa corrente seja de amor, que a gente consiga absorver tudo que for lido, tudo que for do nosso entendimento, né, que for melhor para todos nós, que a gente possa então absorver isso tudo e levar para nossos dias, levar para nossa consciência, para nossa mente, para que a gente consiga sermos melhores, seres melhores, né, nesse mundo que já é de tantas aflições. Então que a gente consiga deixar nossa marca aqui um pouco melhor para aquelas pessoas que convivem com a gente. Vamos então agora à nossa prece. A gente recebeu 2 preces, foi da Irani Silva e da Samara Loyola. Isso. Tá? Paula Petrucci também botou lá um Minutos de Sabedoria, mas eu vou ler hoje a da Samara Loyola, tá? Mas fiquem tranquilos, quem nos colocou, eu leio depois as outras preces, tá? Mas agradecemos muito por todos os comentários, por toda essa participação. Muito obrigada de coração. É sempre muito bom a gente ter a presença de vocês e a gente ver que interagem um com os outros ali, né? É sempre grandioso isso para todos. Então, vamos agora à nossa prece. A prece, então, é de Emmanuel por Chico Xavier. Prece do dia. Senhor Jesus, agradeço-te o amparo de todos os dias, apesar de amadurecidos para o conhecimento,
Muitas vezes somos crianças pelo coração, ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, nos dirigimos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, seja a nossa luz. Nas horas de incerteza, seja nosso apoio e segurança. Mestre Divino, guia-nos o passo no caminho reto. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Fortaleça-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dai-nos a coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e sempre. Que assim seja. De Emmanuel, o Chico Xavier. Vamos agora então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Por ser uma edição mais moderna, fica mais fácil a nossa compreensão. Quem não tiver esse aqui não tem problema algum, pode nos acompanhar sim pelo Evangelho Antigo. Dando continuidade, nós estamos no capítulo 8 e agora o item 14. É necessário que aconteça o escândalo, pois os seres humanos, cumprindo suas penas na terra, punem-se a si mesmos pelo contato com os seus próprios vícios, dos quais são as suas primeiras vítimas, e cujo inconveniente acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer os efeitos do mal, procurarão o remédio no bem. A convivência com esses vícios serve ao mesmo tempo de castigo para uns e de prova para outros. É assim que, do mal, Deus faz surgir o bem, e os próprios seres humanos aprendem com suas imperfeições, fruto do mau uso que fazem de seu livre-arbítrio. Sendo assim, pode-se dizer que o mal é necessário e vai durar para sempre, pois se ele viesse a desaparecer, Deus ficaria sem um poderoso meio de corrigir os culpados. Podemos pensar então que é inútil procurar melhorar os seres humanos. Porém, não é bem assim, pois quando não houver mais culpados, não haverá mais necessidade de castigos. Olá, é um prazer encontrá-los novamente, tanto os nossos amigos encarnados quanto desencarnados que nos assistem. Estamos aqui reunidos para trazer mais paz, harmonia, luz para esse nosso encontro, e vamos fazer isso da melhor maneira possível, elevando o nosso pensamento, nosso coração, para que as nossas casas fiquem iluminadas, irradiadas, os nossos familiares e a nós mesmos, como a Janete mesmo disse. Porque não basta só a gente liberar a mente, dar espaço no essa turbulência mental que nós temos para a gente poder receber as instruções dos bons amigos. A gente também tem que agir de forma poderosa, a gente tem que estruturar novas modalidades de pensamentos. Nesse item aqui, nós estamos vendo a palavra castigo, que é uma coisa que deixa todo mundo de cabelo em pé, o item 14, Ah, mas Deus castiga, não castiga. Gente, nós somos criados simples e ignorantes. Sabe-se lá por que toda essa estrutura
de desenvolvimento do espírito, ela passa por ajustes, passa por situações que permitem ele evoluir. E para isso o espírito precisa da encarnação. Hoje até ouvi um palestrante me falar, sabe-se lá por quê, né? Mas que é o jeito da gente poder trabalhar o nosso espírito. Ele precisa estar encarnado para que ele possa ter a evolução. Ele precisa dessa tração do corpo. E ele vai passar por vários mundos. E dentro dessas variadas mudanças que ele vai passar, ele vai fazer o processo de regeneração. Tá? Então, para isso, ele precisa ter livre-arbítrio. E dentro dessa questão do livre-arbítrio, né, é aí que nós cometemos os nossos maiores impropérios em nossa vida. E daí vem em decorrência os reajustes, né? Então a gente pode e deve tratar os nossos erros como coisas que acontecem na nossa vida. Muitas vezes a gente comete erros sem querer, tá? Nada acontece por acaso, mas muitas vezes a gente comete erros sem querer, ou por falta de conhecimento, tá? Às vezes por confiar demais, né? Então a gente acaba prejudicando outras pessoas. A questão toda da nossa evolução pessoal, única, ela está relacionada também com as pessoas que convivem ao nosso redor. E olha a turbulência que são essas pessoas de convivência ao nosso redor. Mas vamos lá, Deus castiga? De certa forma, nós podemos dizer que tudo é consequência nossa. Tá? Não daria para mim aprender simplesmente dizendo, eu cometi um monte de erro, olha, senhor, eu cometi, né? Tu reconheço, tá tudo certo, não quero mais fazer isso. A gente até tenta fazer isso no dia a dia, né? Quando a gente vê, vai lá e nós cometemos o mesmo erro de novo. Entenderam? A gente faz isso. Não faz? Então tá. Como nós, como espíritas, a nossa base é a reencarnação, isso quer dizer que a nossa vida espiritual é tensa e direta e infinita, então eu tenho que aprender, tá? Se eu tenho livre-arbítrio, e não é simplesmente eu dizendo, porque a gente vê, né, que encarnado a gente diz que vai fazer uma coisa e não faz. Por quê? Porque nós temos várias pressões, várias coisas que nos acontecem que faz a gente mudar de decisão, fazer escolhas todo momento. Eu ouvi alguém falando aí no YouTube uma vez que eram em média 35 mil escolhas, tá? De tudo que é espécie, por dia. A gente está sempre escolhendo alguma coisa, é isso, é aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas assim, às vezes até no automático a gente já faz escolhas. Às vezes não sempre automático. Algumas escolhas são no automático, tu nem pensa, né? Agora me fugiu até o exemplo que eu ia falar das automáticas, mas daqui a pouco me vem, isso aí é o peso. Não sou tão velho assim, né? Tenho 54 anos. Mas vamos lá. Então, se nós pensarmos que o único jeito da gente aprender é vivendo, e quando a gente está vivendo aqui encarnado, a gente comete erros, então não basta a gente simplesmente chegar e dizer para Deus lá, quer dizer, na hora que a gente for, a gente não vai nem ter contato com ele, né? Mas quando a gente passa pelo filtro do plano lá, a gente vai se deparar com a nossa história e vão ser apontados ali os lugares que a gente falhou e a gente dizer, tá, beleza, não vou mais fazer. Porque vamos, né? O que acontece? Nós temos que simplesmente entrar na situação para poder aprender. E muitas vezes a gente troca de lugar com a pessoa com a qual nós ofendemos, ou nós trocamos de ação ou situação com algumas pessoas. Quer dizer, a gente vai passar por aquilo que nós erramos ou pecamos. Exemplo, eu abusei do dinheiro, não ajudei ninguém, não fiz nada, fui uma pessoa egoísta,
só queria viver na minha vida, só pensei em mim, na minha família, restringia ao meu lar. E de repente eu desencarno e você vê, poxa, você teve a benevolência de ter dinheiro e você não ajudou, não estruturou, não conciliou, não criou, não gerou nada, só aproveitou. Então vai ser o seguinte, vamos passar por uma pobreza, então. Tá? Aí passou pela pobreza e se tornou um cara arrogante, prepotente, se achava melhor do que os outros, mesmo pobre. E vai lá e vem, volta e busca e vem. Então tá bom, tudo isso não te adiantou. Ou quem sabe uma próxima encarnação de extrema pobreza. Aí a gente vê como é que fica, entendeu? Aí o espírito vai aprender com o tempo. Uma hora dessas ele aprende. Porque não é na maldade. A ideia não é nós te odiamos, por isso que você vai ter que voltar. Assim, não, pelo contrário. Você tem que aprender a ideia. Aí talvez ele voltando... Olha, até por isso que a gente vem com a lei do esquecimento, né? A gente passa pela peneira do esquecimento, que é para a gente poder ter a chance de aprender, ter a oportunidade de começar do zero, começar de novo, tudo do zero. Aí, de repente, a gente vê que a pessoa se empenha, mesmo não tendo nada, se esforça, ajuda, contribui, faz, começa a mudar. Aí poxa, evoluiu. Sabe? E assim vai indo, assim passa por várias. Cada caso é um caso, mas todos os casos estão ali em torno, né, da gente. A gente vê esses exemplos, a gente vê essas situações do nosso dia a dia. Então prestemos atenção, não nos preocupemos com a ideia de vamos ser castigados. Eu estou cometendo erros, vou ser castigado. Vamos tentar melhorar já a partir deste ponto. Sempre vai ser assim. Mudar a nossa história a partir de agora. A partir de agora não vou mais fazer isso aí. Lembrem-se que nós vemos com as tendências, né? Você quando desencarna, quando você volta para uma outra encarnação, você volta um pouco melhor do que você saiu. Por que um pouco melhor? Porque você passou por uma colônia. Você desencarnou, foi lá, veio um pouco melhor do que você era, porque você só vai aumentando, né? No máximo que pode acontecer é estacionar, tá? Você não regride, de acordo com os espíritos que orientaram Kardec lá, você não regride. Você pode empatar. Eu até vi um exemplo hoje que o Paulo deu, foi muito bom. O Paulo é um palestrante, né? Ele falou, mas como não regride? A pessoa é tudo tranquilo, tem família, tá de bem. De repente ele entrou no mundo das drogas, perdeu tudo. Pô, esse cara regrediu. Não, ele não regrediu, ele estacionou. Porque isso são tendências. Ele já veio com tendências a usar drogas. E ele simplesmente cedeu, quer dizer, ele continua na mesma, não houve evolução. Vai ter que voltar para uma próxima vez. De novo vai voltar com vai lá passar por uma colônia, vai acreditar que pode, mas ele vai ter que dar o esforço dele. Aquilo, sabe, numa colônia você tem que mostrar muito que pode, que quer mudar. Não precisa destruir o teu corpo, não, eu quero vir assim, assado, não. Mas você pode dizer assim, eu quero fazer isso, eu quero ajudar isso, eu quero desafiar isso. Até quando a gente encarna, se a gente começa a trabalhar para o bem, eles começam a digamos assim, a ajustar melhor a tua condição. Tu já está eliminando certos pontos, tu não precisa passar por esse estágio, para aquele outro, e tu vai se saindo, se sobressaindo. Entenderam? Então pense nisso, que vão acontecer escândalos, claro que vão, né? Vão acontecer, mas é justamente para que a gente possa dar uma ordem à nossa vida, colocá-la nos eixos, regular, trabalhar nessa questão. É bem simples essa parte, seria basicamente isso. Então, vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares, que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade, a fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados aos seus lugares de merecimento e que não permaneçam entre nós.
que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso Evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigos da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a casa de todos seja irradiada com muita luz de paz e de amor, de harmonia, que aqueles que pediram oração para algum ente querido, para algum amigo ou para si, sejam atendidos pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes e pelos demais amigos trabalhadores, que possam ir na casa de todos, mesmo que eu tenha pensado em alguém sem ter escrito lá nos comentários, que aí tem ajuda oportuna, né, o conforto. Nada acontece por acaso. Se é para acontecer, vai ter continuidade. Se é para continuar, né, existindo aqui, que todos tenham um bom aproveitamento, né, do tempo, do dia, para o aperfeiçoamento de si. Tá? Fiquem todos com Deus. Eu vou, depois que terminar o Evangelho agora, com passe musical, eu vou retornar ali, porque teve alguns questionamentos aí, dá um tempinho ali atrás, ok? Logo depois. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor,
Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br. Olá, estamos de volta, né? Espero que tenha saído a música, né? Agora que eu queria mostrar para a Su Showa, né? Que é a música que ela cantava para a netinha dela. Eu sou cheio dos conhecimentos da tecnologia, vocês têm que ver, né? Bom, vocês já viram, né? Eu sou um desastre. Negócio de áudio aí apanhamos pra caramba, né? Bom, as Manza 4 realmente já deu umas boas dicas para nós que a gente usou tudo. Vamos lá. Semana passada teve aqui algumas perguntas, né? A Vivi Machado, quando dá para responder, a gente responde, tá? A gente, por exemplo, agora deu para responder, vamos enquadrar dentro de alguns minutinhos. Mas a Vivi Machado, ela falou que a mãe dela tá com mal de Alzheimer há 28 anos, né? E como é que funciona no plano espiritual? Bom, se ela vai ter lembranças, recordação, sim. Depois que ela desencarnar, tá? Ela vai ser levada e vai passar por um período de tratamento. Existe uma perturbação, tá? Do espírito. Geralmente, quando há o desencarne, alguns é bem leve, bem sutil, outros é mais pesadinho um pouco. E aí eles são postos, né, para dormir por um período, um tempo, né? Principalmente quem tem alguma coisa de tratamento, né? No livro e no filme, né, A Vida Continua, eles abordam isso, né? André Luiz fala sobre isso, a vida no plano espiritual, tá? Mas praticamente ela vai se recordando de tudo gradualmente, né? Ela não tem problema nenhum. Isso foi uma prova que ela teve que passar, né? Uma expiação, um trabalho de dependência todo. E quando é assim, ele já automaticamente, o espírito depois vai recobrando toda a consciência, tudo, vai ter as lembranças, ela vai ter uma visão da experiência dela, né? Normal. Tá, isso é gradual, mas em seguida eles vão abrindo para ela esse período de esquecimento. Tanto que tem um momento translúcido, que são etapas, né? Tem uma etapa que ela fica totalmente independente, né? Até que se encerra, né? Bom, vamos lá. Seria isso então, Vivi Machado. A minha mãe também, ela morreu, né? Ela teve mal de Alzheimer, né? E nós vimos ela sendo levada por 2 espíritos, né? Que ela não conhecia, né? E ela foi levada, ela foi com a mesma aparência de dúvida, de pensamento, né? O que está acontecendo, né? E lá no velório veio uma vizinha também e falou: eu sonhei com a tua mãe, eu vi que ela estava sendo levada no meu sonho por 2 espíritos levando ela, estavam assim, descreveu os 2 que estavam lá. Que eu também não conhecia, né? Não
Podia ser até um parente familiar que não vinha conhecer. Mas é assim que funciona. Ela vai tratar, vai passar por um período e vai recordando de tudo depois, né? Porque o espírito ele não vai viver daquilo. Aí é que está uma diferença da pessoa que é materialista. A pessoa que é apegada às coisas, né? Muito materialista, ela praticamente não tem esse tratamento. Ela fica lá vivendo aquilo o tempo todo. Tá? Se tu é orgulhoso, tu vai continuar sendo orgulhoso depois que tu desencarnar. Não vai mudar isso. Não vai ser beatificado porque desencarnou, né? Você vai continuar com os mesmos problemas, né? Com tudo que você tinha. Então, tudo isso é tratado. No caso das pessoas com mal de Alzheimer, vão ser tratadas, né? E logo, logo vão ter uma visão geral plana. E quando vocês reencontrarem, vocês vão ver que é outra pessoa, né? É a mesma pessoa, só que bem lúcida, bem tranquila, normal, como sempre foi, tá? Então seria isso, Vivi Machado. O GPA, tá? Ele fez uma pergunta: como o Espiritismo vê o trabalho dos Exus no plano espiritual? Tá, é assim, ó. Indiferente disso, né? Tu foi direcionar específico, né? Quando tu falou do Exu ali, né? Mas assim, ó, o Espiritismo ele respeita todas as religiões, tá? Kardec até nem quis muito classificar o Espiritismo como sendo uma religião, mas ela se tornou uma religião, né? Porque tem a ligação com Deus, toda aquela parte, então ele é uma religião, tá? Mas foi a base de estudos, de pesquisas para o desenvolvimento da pessoa, né? O trabalho do Espiritismo basicamente é baseado na reencarnação e trabalha em cima da regeneração do ser humano, né? Mas assim, ó, o que eu sei de um pouco disso aí, eu sei que existe o candomblé, existe como é que é? Umbanda, né? Umbanda, candomblé são todas originárias, aliás, todas não. O candomblé é originário da África e a Umbanda é originário do Brasil, tá? E esse Exu, ele é visto de formas diferentes, tanto no candomblé quanto no eu até marquei isso, porque no candomblé o Exu é visto como guardião e mensageiro entre o mundo material e o mundo espiritual. Já na Umbanda, né, a Umbanda que é brasileira, ele é visto como um espírito que ensina os seres humanos como evoluir, tá? E por causa disso, o Exu ele é considerado um orixá, né? Desses orixás ali que a gente conhece, Pombagira, Iemanjá, Xangô, Oxum, Oxóssi, Oxalá, né? Que me perdoem, eu não sou umbandista, eu não conheço, entendeu? Isso aí é o que todo mundo sabe, tá? Então só tô falando, mas a princípio assim, eu vou dar um passo para trás, né? E vou dizer para ti assim, olha, na visão espírita, sempre foi a liberdade que todas as religiões têm, né, dos seus segmentos, dos seus pensamentos. O espiritismo não tem rituais, né, não tem dogmas, né? Tem mais a parte toda que às vezes a gente até cria uma situação em casa, né? Isso aqui lembra muito o ritual, mas não tem um líder, né? Teve o Kardec, que foi o codificador, que ficou, vocês têm que ver a vida de Kardec, né? Estudar o livro, entendeu? Ele era um cientista, uma pessoa muito respeitada na sua época, e ele foi até contrário, né? Ele foi até para desbancar tudo isso e no final ele foi até comunicado pelos espíritos, né? Que naquele tempo das mesas girantes, que ele seria a pessoa que colocaria em ordem todos os ensinamentos que eles teriam que dar para nós seguirmos no nosso processo de regeneração. Inclusive eles utilizaram dos médios, aí não usaram mais as mesas, né? E a comunicação foi direta via médico, como é até hoje para ele, né? E ele viu que as respostas às perguntas deles partiam dos médicos do grupo dele que ele tinha, como vinham de médiuns de outros lugares com as mesmas respostas, entendeu? E daí ele fez a codificação, a montagem e a organização em livros básicos, né? Que a doutrina espírita segue. Então, sendo do bem, a GPA, tá? Trabalhando para o bem, o espírito está trabalhando para o bem, para ajudar os outros, né? Nós temos isso em tudo que é religião, temos os santos, temos outras pessoas que são mais vistas, né? Mais notórias, digamos assim, tá? Mas é isso aí, tá? Eu realmente não sei, tá?
Mas o Espiritismo fala apenas da parte da religião, respeito a todas as religiões, a todas. Tanto que nós temos aqui no nosso meio, tem pessoas umbandistas, tem católicos, tem de tudo, né? Protestantes. Então as pessoas estão escutando, estão vendo como é que funciona o Espiritismo. Aqui tu vai ver que só aborda o quê? Os ensinamentos de Jesus, porque nós trabalhamos com a parte aquela parte de religiosa antiga, né? De seguir os ensinamentos do próprio mestre, né? É tudo isso, tudo está anotado ali. A gente só segue aquilo do mestre por exemplos, por prática, né? Pela simplicidade. É dessa forma. Então não tem nenhuma contraindicação, nada, né? É bem aberto, é bem expansivo. Você pode ouvir, pode gostar, porque só fala em fazer o bem, entendeu? Mas ele sendo uma pessoa que faz o bem, uma entidade que faz o bem, tudo certo. Tá? E temos aqui, espero que eu tenha respondido o GPA, né? Te peço desculpas, né? Não é muito a minha área, mas espero que eu tenha respondido alguma coisa para ti. O Solomão Pérez, tá? E a esposa, obrigado pela presença de todos que sempre deixam suas perguntas e comentários, né? Ele comenta ali que eu falo muito no planeta Terra vai passar por uma transformação, que eu falo de colônia, muitos mundos, né? E ele queria ver de onde é que vem isso, né? De onde é que tira isso. Que ele disse que viu o Livro dos Espíritos ali, não lembra de ter visto, mas assim, ó, tem nas obras básicas, tá? Tem, sim. Até no nosso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 7, fala dessa transformação que a Terra vai passar, tá? E aliás, olha só, Salomão, e para todos que estão começando agora, tá? A Terra, ela não deverá ser transformada, isso aqui são as palavras dos Espíritos, tá? Não deverá ser transformada por um cataclisma que aniquile subitamente uma geração. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe se sucederá do mesmo modo, sem que haja mudanças na ordem natural das coisas. Quer dizer, a Terra vai continuar sendo a Terra, né? Do jeito que ela é. Só o que vai mudar vai ser as pessoas que vão habitar nelas, né? Por isso que o Espiritismo trabalha e fala muito da regeneração pessoal de cada um, tá? Dessa nova geração. Então tu vai encontrar muito a fala de regeneração das pessoas, né, que vão ser os novos seres humanos que vão habitar ali. No capítulo 6, no nosso livro aqui do Evangelho, no capítulo 6, no item 14, no 16, no item 14, no capítulo 9, o item 11, no capítulo 19, hoje eu estou no capítulo 19, o item 11, e no capítulo 21, no item 7, fala lá dos últimos tempos, tá? Agora, o Kardec fala mais sobre a mudança da Terra no livro A Gênesis, tá? A Gênesis é dividido nas partes que falam de como é que é? Faltou a palavra aqui agora. Sobre a Gênesis mesmo da Terra, né, da criação, está dividido em 3 partes. Uma delas é da criação da Terra, que é chamada de Gênesis, os milagres citados no Evangelho e, no final, as predições para o futuro da humanidade. Aí ele fala, que os Espíritos falam da mudança que vai haver, que o planeta Terra vai passar, né, para um outro tipo de mundo, né? Agora posso olhar no Livro dos Espíritos lá, ele vai ter uma parte só sobre os mundos que existem, né? Nós seríamos um mundo, uma faixa de provas e expiações, tá? Existem os mundos primitivos, que foram os primeiros que a gente habitou. Existem os mundos de provas e expiações, que é o nosso, que nós estamos, né? Essa é a nossa faixa. São compostas por vários planetas. De acordo com eles, todos os planetas são habitados, tá? Por formas diferentes de corpos orgânicos, né? Mas os espíritos que estão lá são os mesmos, entendeu? Se a gente for para um outro planeta que a gente pode ir na mesma faixa, a gente vai assumir o corpo que tiver lá. Tem os mundos de regeneração, que é o que a Terra vai passar. Tem os mundos ditosos, tá? E tem os mundos celestes e divinos. Então a gente está numa faixa, está progredindo. Isso tudo é comentado lá também no Gênesis, tá ok? Aí tu perguntou sobre o que eu falo de colônias, né? Bom, a colônia é o seguinte, para te entender, tá? Realmente assim, tu
tu vai ver as colônias, essas palavras colônias, nos livros pós-Kardec, né? Apesar que Kardec escreveu os 5 livros, né? Que são o Pentatêutico, né? Que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, mas ele também escreveu, mas esses são o Pentatêutico, é a base da doutrina. Mas ele também escreveu Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, o que é o Espiritismo, Viagem Espírita, e o Espiritismo em sua mais simples expressão, e Obras Póstumas. Obras Póstumas foi depois que ele morreu, né? Mas ele já tinha escrito. Então é só material dele, que eles coletaram e montaram mais um livro, tá? Então, vamos lá. Você vai encontrar na literatura espírita a seguinte informação. Quando um espírito desencarna, tá? Ele passa a ser chamado de errante. Ok? Nós, quando estamos encarnados, o espírito é chamado de um espírito encarnado, ele está na carne, mas quando ele sai, ele é um errante, que ele está na situação de que vai reencarnar de novo. Então, nessas idas e vindas dentro desses mundos, tá? Ele vai reencarnar de novo e ele vai ser chamado de espírito errante. Detalhe, o espírito puro não é um espírito errante, é o único. Ele é definitivo, assim ele vai ser sempre daí. Ele não encarna mais, tá? Vamos lá. Esses espíritos errantes, quando eles estão numa faixa de mundo, assim, que nem nosso, provas e expiações, tá? Eles ficam praticamente girando em mesmo planeta, tá? Para eles girarem no mesmo planeta, quer dizer, ficar habitando o mesmo planeta, ele tem que ficar em mundos menores, que é chamado de mundos transitórios, tá? É o que nós chamamos de colônias. Mas se você ouvir falar em mundos transitórios em alguma literatura, são as colônias que a gente tanto fala, que são formadas ali, são regiões onde ficam agrupados os espíritos. O espírito pode ficar em qualquer lugar, ele pode ir para qualquer lugar, entendeu? Mas geralmente quando ele está vivendo dentro de uma faixa, num planeta, ele fica indo e vindo nesses mundos transitórios, que nós chamamos de colônias, onde eles vão se aperfeiçoando, vão vendo um pouquinho mais e voltam de novo para a reencarnação. Ele pode sair esse mundo transitório? Pode, mas aí é o problema que ele vai assumir para ele mesmo, entendeu? E nós temos isso, nós temos vários mundos, inclusive são as regiões onde ficam agrupados os espíritos. Tem o umbral, né? E tem as colônias, e por assim diante. São os chamados mundos transitórios. Isso tudo tu vai encontrar na pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 234, tá, Salomão, tá? Na pergunta 234 ali, dá uma olhadinha, dá uma lida ali, tem uma sequência de perguntas ali que gira em torno disso. E sempre é bom vocês correrem atrás mesmo, sabe, pesquisar isso, né? E esses mundos que eu citei, tá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, fala sobre isso. Gente, e tem outras coisas. Nós temos os livros que o Chico Xavier escreveu, que é um médium respeitadíssimo, conhecido, foram mais de 460 livros, tá? Que eles ensinam, praticamente falam de tudo. Lá o André Luiz foi um espírito que está narrando as experiências lá no pós-vida. É onde ele conta tudo que ele viu, tudo que ele presenciou, ele narrou e foi autorizado. E ele trabalhou com o Chico, né? Passou um monte de livros para o Chico poder transcrever. Que caiu uma agulha agora, hein? Entenderam? Espero que eu tenha te respondido, Salomão. Gostei das perguntas, tá? Eu agradeço a todos pela participação. Um abraço aí para a Cleide Silva, a Clotidiozinha, tá? A Priscila Lopes, lá do México, né? O Orlando Aparecido Rossi, Luiz Fernando Dalcin, Murilo Junqueira, Mili Lancher, o Antônio, Editorial do Bem, a Silmara Martins dos Reis, a Catarine Cavalcante, a Nina Monteiro, Manuel Júnior, a Amélia Ongaranato, a Ivana Sati Busso, a Nerice Andrade, a nossa Nerice Andrade, a Mônica Marcelino, a Maria Chaves Prates, Paulo Sérgio, e a nossa amiga Maria do Carmo, que trabalha conosco, né, que bota sempre os textinhos ali para quem não tem o livro poder acompanhar. Um abraço, um beijo a todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Eu não tenho muito tempo para falar, mas eu aproveito para falar um pouquinho mais
né? E tem várias palestras no YouTube sobre isso, tem muita gente boa que explica bem direitinho isso aí, pessoal, ok? Fiquem todos com Deus. Forte abraço!